Olá, bom dia. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil registra mais de 11 mil casos de leucemia por ano. Por isso, o incentivo que está sendo feito este mês para a doação de medula óssea. O Fevereiro Laranja é exatamente sobre isso. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse tema foi o Yuri Nassar, que é hematologista e chefe da unidade de hematologia e hemoterapia do Hospital Universitário. Bom dia, Bom dia. doutor. É um prazer estar aqui contribuindo mais uma vez sobre esse tema tão importante. Pois é, 11 mil novos casos, né, de leucemia por ano, é um número bastante alto, não é não? Bastante elevado, com perspectivas de aumento meu Deus. Em mais de 50% nos próximos 10 a 20 anos. Mais de 50% em 10 anos? Isso, a população envelhecendo brasileira, com maior expectativa de vida, maior a incidência de novas leucemias aí na população. Isso é preocupante, né? Porque eu imagino que o número de doadores, mesmo com todo esse incentivo, como o Fevereiro Laranja, ela não cresce nessa mesma proporção. Não cresce, né? Por isso é um dos objetivos desse mês, que é o Fevereiro Laranja, que é um mês que tem duas frentes, né? Uma é a conscientização às leucemias, sobre os sintomas, o que são essas doenças, e também sobre o incentivo à doação de medula óssea, que pode ser um dos tratamentos relacionados às leucemias. Algumas leucemias necessitam do transplante de medula óssea. Ótimo, você falou 2 pontos aí que nós vamos pegar ele. As leucemias e uma das formas de tratamento. Quando você diz as leucemias, é porque existe mais de um tipo. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Isso, as leucemias são cânceres do sangue, principalmente das células relacionadas à imunidade, que são os leucócitos, onde elas ganham uma capacidade de se multiplicar exageradamente. Então, ela perde o controle e aí essas células que estão em todo o nosso sangue vão afetar e causar diversos sintomas em qualquer órgão, né? Então, eis a grande problema, a grande dificuldade do diagnóstico, são esses sintomas. Nós temos mais de 20 tipos de leucemias. Mais de 20 tipos? Mais de 20 tipos. Temos leucemias que são assintomáticas, a pessoa demora anos e anos, né, para ter algum sintoma. Às vezes ela só vai ter alterações discretas ali no hemograma, que são principalmente as leucemias crônicas, onde a pessoa é uma leucemia mais indolente, né, e não traz tantas repercussões logo no início da doença, só após anos com a doença. E temos as leucemias agudas, que são aquelas leucemias onde a multiplicação desse câncer é muito rápida e essa sim requer rápida intervenção, pois é ameaçadora à vida. Gente, mas assim, se existem tipos assintomáticos, ela pode ser bem letal, porque você pode conviver com ela um tempão ou um tempinho, não sei, e não apresentar sintoma nenhum, logo você não vai para o médico se você não apresenta sintoma. Isso, e aí a importância, né, desse mês para a conscientização de buscar um auxílio médico anual, realizar um hemograma anualmente, que é um exame que nos traz algumas dicas, né, e nos alerta para a possibilidade de alguma leucemia. E aí muitos pacientes com essas leucemias crônicas, que demoram anos e anos para ser diagnosticadas, apresentam essa história, que o hemograma já tinha uma alteração, foi em vários médicos, alguns disseram que não era nada, que era normal, e aí um belo dia alguém se atenta e não, você precisa buscar um auxílio médico profissionalizado, um hematologista, para fazer esse diagnóstico. Quando você diz, alguns médicos dizem, não, você não tem nada, isso significa que esse diagnóstico também ele não é tão fácil, precisa de um olhar mais atento. Aí eu já não estou falando da pessoa, estou falando do médico para detectar esses sintomas e ligar a um problema mais grave como a leucemia? Com certeza, né? Porque essas alterações no hemograma, que é, por exemplo, principalmente aumento dos linfócitos, dos neutrófilos, que são células da imunidade, podem ocorrer em outras situações, como quadros infecciosos, quadros virais. E aí, às vezes, a pessoa, o médico olha, isso aqui talvez seja só uma virose, uma coisa mais simples, e não se atenta na possibilidade
de ser uma leucemia. Então a gente observa muito isso, esse diagnóstico ele passa despercebido por muitos colegas não especialistas, né? E aí o nosso paciente às vezes tem essas alterações por mais de anos e meses no hemograma e nenhum médico se atenta para fazer o encaminhamento e a possibilidade, já que é uma doença que é pouco estudada, né, por outros profissionais da área da saúde e também pouco difundida na sociedade. É verdade. Toda leucemia é sempre letal? Não, hoje em dia, né, como são mais de 20 tipos de leucemia, cada uma possui um tratamento específico, né? Então, há leucemias que hoje, se você diagnosticar, como por exemplo a leucemia mieloide crônica, você vai tomar um comprimido, já existe um tratamento em comprimido, como se você fosse um diabético, um hipertenso. Todo dia, o resto da sua vida, você vai tomar aquele comprimido, a doença fica super controlada e você tem uma ótima qualidade de vida, nem aparenta ter essa doença. Ela não cura, ela fica controlada, fica sob tratamento. Isso, a leucemia mieloide crônica ela não tem cura, ela tem controle, né? Mas existem leucemias que são mais agressivas, que aí requerem tratamentos mais intensos, né? Por exemplo, como quimioterapia, radioterapia. É que a gente faz sempre essa associação, leucemia, quimioterapia, a gente sempre faz isso, né? Nem sempre, né? Então, graças a Deus, a medicina ela tem evoluído a ponto de hoje termos tratamentos com comprimidos, você tomando dentro da sua casa, como se tivesse uma doença crônica. Mas existem tipos que são muito agressivos, ameaçadores à vida, tipos que são rápido a sua evolução e se não tiver uma intervenção o paciente acaba falecendo antes de realizar o tratamento. E aí nesses tipos a gente precisa ser mais agressivo com tratamentos mais intensos como a quimioterapia, radioterapia e até o transplante de medula óssea. Transplante, né? A gente já vai falar sobre o transplante de medula. Mas com relação a sintomas, você disse que algumas são assintomáticas, mas assim, as que apresentam sintomas, qual é o sintoma que você diria que é clássico, ou os sintomas clássicos, que podem levar a despertar para um diagnóstico desse tipo? Então, sempre se atentar para perda de peso inexplicada, suor à noite, febre, o paciente apresentar algumas ínguas, que são os linfonodos aumentados em região de pescoço, axila, região da virilha, né? Isso são sinais presuntivos, ou também sangramentos. Então, se você estiver apresentando um sangramento anormal, e aí na mulher lembrar que pode ser até um sangramento acentuado da menstruação, né? Ou sangramento pelo nariz, pela boca, outras regiões, ou até mesmo na pele, hematomas, você se bate uma batida leve, aí já apresenta um roxo na pele, são sinais que a gente precisa se atentar. Cansaço, fadiga, né, é outro sintoma muito importante. Mas aí tá, eu apresentei todos esses sintomas, gente, entre aspas, tá? Com certeza, né? Apresentei todos esses sintomas, fico preocupada, vou ao médico. Eu chego lá, ele diz, não se preocupe não, tá tudo tranquilo, isso é só uma coisa passageira. E aí? Olha, eu recomendo você procurar o hematologista mesmo, né? Nós hematologistas trabalhamos com todos os cânceres relacionados ao sangue. Então, não é um oncologista, é uma dúvida que muitas vezes as pessoas acham que quem trata os cânceres do sangue é o médico oncologista. Isso, é verdade. E aí, às vezes, até vai primeiro para o oncologista e depois para o hematologista. Então, se você estiver apresentando algum desses sintomas, é interessante você procurar o médico especialista no sangue, que é o hematologista, que aí a gente vai ter um outro olhar em relação a isso. Que seja um olhar especializado sobre aquilo. Porque a tendência é você ir no médico, no clínico geral, naquele que você já conhece, então, que você é seu médico e tal. Quer dizer, ele não tem nada de especialização, então você não vai ter um diagnóstico preciso, que era o que você precisava nesse momento. Isso. Existem muitos bons clínicos, mas existem hoje, né, profissionais com formações não tão fortes, né? E aí a gente precisa hoje buscar médicos de referência, médicos que possam realmente nos auxiliar, né? E fugir de alguns profissionais, como em toda categoria, né? Nós temos maus profissionais, né? Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa. Você já sabe aquele momento em que eu digo a gente vai tomar uma água, a gente vai tomar um café, mas a gente volta já já. É um minutinho só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o Fevereiro Laranja, que alerta para os casos de leucemia, doação de medula e todas essas coisas que nós já falamos no bloco anterior. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doação mais específica de medula. A gente ainda tem um nível muito baixo, como a gente falou lá no início, de doadores, né? Por quê? As pessoas ainda não se atentaram para esse tipo de, assim como sangue, que tem essas campanhas mais chamativas, vamos dizer? Então, o processo de doação de medula óssea, ele traz muitos mitos, medos, né? Então, às vezes a pessoa acha que vai perder uma parte do seu corpo, que vai trazer algum mal ou algum problema. E isso realmente é totalmente inverídico, porque a doação de medula óssea é algo muito simples, né? Você vai retirar um pouco de sangue, principalmente, né, quando é feita, não é retirado, geralmente não é retirada diretamente da medula óssea, é retirada do próprio acesso periférico, né, às vezes do braço, como se fosse uma doação sanguínea. Na maioria dos casos funciona dessa forma. E a sua medula, ela se recupera, ela se recompõe e não tem nenhum mal, nenhum problema. Em uma semana você já está apto a fazer todas as suas atividades de maneira habitual. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam ficando com medo, não vão fazer a doação. Mas é importante saber que você pode ser a chance, uma a cada 100 mil de uma pessoa ser curada de um tipo de leucemia. Pois é, porque quando fala em doação de medula, a gente nunca associa um processo simples como a doação de sangue. A gente sempre pensa que vai mexer na coluna da gente. Eu acho que pensa até que sai da coluna, né? Isso. A maioria não sai da coluna, a doação. Sim. A doação ela é feita, a gente realiza algumas medicações para estimular as células tronco da medula óssea se multiplicarem, e essas células se multiplicam tanto que ficam no sangue. E aí a pessoa ela é acoplada num acesso periférico a uma máquina que vai separar só essas células tronco, retirando do próprio sangue. Uma coisa tranquila, chegou lá como uma doação de sangue normal. Parece uma doação de sangue normal. Então, a maioria dos casos funciona dessa forma. Alguns casos a gente precisa retirar diretamente do osso, da medula óssea. Mas isso, se o paciente, o doador, ele não quiser fazer esse tipo de doação, aí a gente aceita e faz da maneira como ele preferir, certo? O que importa é que faça doação. Nesse caso, o que importa é que faça doação, tá? E os critérios? A gente tem critérios assim bem básicos e bem definidos na doação de sangue. E na doação de medula, como é que é? Isso. Então, antes de você ser convocado para fazer a doação da sua medula para um paciente, você precisa se cadastrar como doador, né? Então, hoje, os critérios para cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é o REDOME, ele funciona da seguinte forma: você deve ter entre 18 a 35 anos, estar bem de saúde e não possuir doenças infecciosas, como HIV, né, hepatites. Então, se você estiver dentro desses critérios, você pode se cadastrar como doador. Quando você faz o seu cadastro, você vai coletar apenas 5 ml de sangue. E aí, lá a gente vai analisar a sua compatibilidade, né, um teste chamado HLA, e deixar cadastrado no nosso Banco Nacional, que é vinculado ao mundo. Então, se alguém no Brasil ou no mundo tiver uma compatibilidade com o seu tipo de sangue, aí sim você é convocado para doar para essa pessoa. E aí, antes dessa doação, você necessita passar por uma bateria de exames para saber se você realmente tem condições de doar a medula óssea. Você falou aí uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Você falou em 35 anos. Eu sou cadastrada como doadora. E quando eu fiz esse cadastro, já bem mais de 35 anos. Mudaram as regras? Mudaram, né? Então, nós tivemos uma mudança na idade, principalmente devido aos novos trabalhos que demonstram que quanto mais jovem é a medula da pessoa, melhor os resultados para o transplante de medula óssea. Então, para doações não aparentadas, hoje é recomendado o cadastro até 35 anos. Mas, por exemplo, você tiver o seu irmão e ele necessita de um transplante de medula óssea. Antes de buscar um doador fora, né, no nosso cadastro nacional, a gente vai procurar doadores familiares, que é a maior chance de ser compatível. E aí sim, se você estiver bem de saúde, atender todos os critérios, mesmo com mais de 35 anos, você pode fazer a doação para o seu familiar.
Quando reduz essa idade, quando deixa a partir até 35 anos, não a partir até 35 anos, não reduz bastante o universo de doadores? Reduz muito, e aí por isso nós incentiva a nossa população mais jovem a se atentar. Porque, como eu falei, você pode ser a chance única de alguém no Brasil ou no mundo de vencer essa guerra, que é o dia a dia do tratamento desse câncer, que é a leucemia. Pois é, fica bem mais específico, né? Aí você falou, depois disso, só dentro da própria família que pode haver essa troca. Com relação ao autotransplante? Isso, existem algumas doenças, né? Seja doenças oncológicas ou doenças não oncológicas, como por exemplo, nós temos um tipo de câncer que é o mieloma múltiplo, alguns linfomas, que são cânceres do sangue também, ou até mesmo tumores do ovário, testículo, e outras doenças, como por exemplo até a esclerose múltipla, a anemia falciforme, que podem necessitar de transplante. Só que aí o principal dessas doenças, né, excluindo aí a anemia falciforme, é que não é o transplante em si, é a quimioterapia que é feita antes do transplante. Então essas doenças elas necessitam realizar uma quimioterapia de altíssima intensidade. E aí, quando a gente realiza essa quimioterapia, acaba destruindo a medula óssea. E aí, por isso, a gente faz uma captação da medula da pessoa antes do tratamento quimioterápico. E aí, depois, é reinfundido a medula óssea da própria pessoa. Então, o transplante, nesse caso, que é o autotransplante, né, ele não é propriamente o mais importante o ato da medula, e sim a quimioterapia que é feita, que vai destruir a medula do paciente para depois realizar. Faz um estoque antes da destruição e depois da destruição reinjeta esse estoque que foi reservado, né? Isso. É mais ou menos isso, né? E a questão da pega? Isso, a pega da medula, né, nos nossos serviços. Esse é um processo muito complicado, porque nós temos uma amiga aqui que passou por esse processo. Então, eu aprendi esse nome nessa época. Sim. Então, a gente ficou tão ansioso com esta pega, que eu acho que a gente sofria mais do que a própria doença. A pega da medula é quando, após a infusão, né, da medula óssea, a medula óssea ela é uma bolsa, né, que ela é armazenada, e ela é reifundida como se fosse um recebimento, né, de sangue. E aí, essa medula óssea, ela precisa adentrar de novo o osso e se reconstituir e ganhar força para que ela mantenha os estoques de produção do sangue. Esse processo, quando ocorre, né, vai depender do tipo de transplante, né, geralmente ocorre no primeiro mês, né, em média, após o transplante, a gente chama no dia que o sangue conseguiu produzir os estoques mínimos a medula pegou. E aí a gente faz uma festa para o nosso paciente. É a melhor notícia que a gente pode receber quando tem um familiar ou um amigo nessa situação. A medula pegou. Gente, a medula pegou. Meu Deus. Dia, a gente que trabalha com transplante de medula óssea faz uma festa para o paciente, leva bolo, balão, que é a festa da pega da medula. É um momento assim singelo, em tamanha dor. Mas é muito emocionante, porque nós passamos por isso. É um momento muito emocionante quando você recebe a notícia de que a medula pegou. Gente do céu, se vocês passarem por isso, vocês vão ser doadores, gente. Porque é um momento tão significativo, tão emocionante. Quer dizer, é a volta da vida, né? É a volta da vida, né? É um processo que deu certo, né? Que está ali com uma perspectiva pela frente, né? Aquela pessoa que estava em tamanha dificuldade vê uma luz, né? E a gente hoje tem leucemias que são curadas com o transplante de medula óssea. Então, assim, faz a diferença demais, né? Então, esse Fevereiro Laranja, ele faz uma diferença mesmo na vida, né? É preciso muita atenção, muita conscientização. Você que ainda não tem 35 anos pode fazer parte desse cadastro. Gente, é uma oportunidade de dar vida a outra pessoa. Se você passar por uma situação dessa, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Eu espero que você não passe, claro, né? Mas, assim, a possibilidade de dar vida a outra pessoa, acho que não tem sensação igual. Não, é algo assim imprescindível, né? E lembrar assim que as leucemias elas podem acometer qualquer idade, né? Do recém-nascido ao idoso. Então, assim, você pode ser, né, um portador assintomático ou apresentar algum desses sintomas a qualquer momento da vida. Então, certo. Assim, se você está bem de saúde, por que você não doar vida, né? Se cadastrar como doador
de medula óssea, doar sangue, que é um processo. Antes dessa medula pegar, esse paciente ele sobrevive, né, através da doação de recebimento de plaquetas, de hemácias, porque a medula dele não está funcionando, né? Tá certo, então é algo que a gente precisa sempre lembrar também. Só uma última pergunta, sanguínea. doutor. Para fazer o cadastro, faz onde? O cadastro ele é realizado nos hemocentros de todo o país. Aqui é no Hemomar, né, que funciona lá na Jordoa, né? Então você procure o Hemomar para fazer o seu cadastro, se você estiver dentro dessa faixa etária. E aí quem já é cadastrado, também é importante lembrar que você precisa atualizar os seus dados lá no Cadastro Nacional, que é no Redome. Se você mudou de telefone, e-mail, endereço, porque às vezes você pode ser o doador compatível com alguém e não está conseguindo ter um contato certo para fazer, né? Então aproveita, se você vai doar sangue, se você está nessas especificações todas que o doutor falou, se você está dentro disso, for doar sangue, já faz o seu cadastro. Pronto, já faz 2 boas ações, vamos dizer assim, de uma vez só. Com certeza a vida vai lhe agradecer. Olha, doutor Yuri, muito obrigado por essas explicações, por falar sobre um assunto que a gente precisa ter conscientização a respeito. É só conhecendo que a gente vai aprender a fazer ter esse tipo de atitude. Isso, é importante esse momento, a gente difundir esse conhecimento para a população e fica o convite a todos, né? Doe sangue, doe vida, doe medula óssea, doe vida. Você pode ser a chance de alguém. O senhor doador? Eu sou cadastrada há mais de 10 anos, mas nunca fui chamado. Eu também nunca fui chamada. Nunca tive compatibilidade com ninguém. Mas, de qualquer forma, você pode ser. Nós 2 ainda não fomos chamados, mas você pode ser chamado, quem sabe. Faça seu cadastro e daí você fica esperando uma possibilidade de salvar uma vida. Vê que coisa mais legal. E é assim que a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Bom dia e bom dia para você aí que está do outro lado nos assistindo. E já sabe, não perde, todo dia eu estou aqui, 9 horas te esperando, tá? Tchau e até a próxima.